Olá, sejam muito bem-vindos à terceira edição da Law Week, esse braço online, essa extensão online da 29ª edição da Jornada Internacional de Direito que acontece presencialmente na cidade de Gramado. A minha missão hoje aqui, nessa conversa breve online aqui com vocês, é conversar sobre uma área do direito ainda um tanto inexplorada. Uma área do direito que abrange um universo de possibilidades, uma área do direito relativamente nova, se for comparar com outras áreas tão tradicionais do direito, que é o direito de trânsito. Por que é tão inexplorado ou que eu ainda considero uma área relativamente nova? Porque a gente pouco estuda esse tema, porque existem poucos profissionais especializados em direito de trânsito. Inclusive, te desafio a contar aí na tua volta quantos profissionais, quantos advogados você conhece, especialistas que advogam exclusivamente com direito de trânsito, que advogam exclusivamente nessa matéria. Eu tenho certeza que se tu conhecer algum ou alguns, serão muito poucos. Então, a gente vai conversar aqui sobre um tema que realmente vai te abrir muitas possibilidades. Por isso que o tema, justamente, da nossa conversa, ele não poderia ter outro nome, né? Que é as possibilidades da advocacia de trânsito. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Andréa Schaefer, eu sou advogada, né? Sou especialista em direito de trânsito e também em processo civil. Amo processo administrativo, processo civil. Atualmente eu estou presidindo a Comissão de Direito de Trânsito da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da seccional do Rio Grande do Sul. Eu represento também a OAB junto ao DAIR, que é o órgão rodoviário do Estado, julgando, né, ou melhor, fazendo relatório de julgamento das multas, né, dos recursos de infrações. Então, eu também atuo nesse outro lado do direito de trânsito, represento a OAB no órgão julgador do DAIR, integro a Comissão de Direito de Trânsito do Conselho Federal, com muita honra, né, representando o Rio Grande do Sul no Conselho Federal, e sou professora, coordenadora de cursos de pós-graduação, organizo cursos práticos, mentoria, nessas áreas de direito de trânsito, obviamente, e também de processo civil. Então, aqui um resuminho técnico, acadêmico, para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa criatura que eu vos falo. Mas, particularmente, eu até gosto de me apresentar assim mais brevemente, de uma forma um pouco mais sucinta, que eu acho que me representa um pouquinho melhor, né? Essa apresentação, ela me representa mais porque eu digo que sou advogada, professora, por paixão, por vocação, é algo que eu faço realmente com muito amor, e me considero empreendedora, né? Eu acho que na advocacia, no direito, né, na vida, a gente tem que estar sempre enxergando tudo com novos olhares, né, com uma visão de empreender, de ver novos negócios à frente. Então, isso é uma visão de empreender. E eu vejo que a minha missão, eu encaro que a minha missão é sempre ajudar os colegas, né? E espero aqui te ajudar a ter algum insight nesse sentido, a te ajudar a ter realização profissional, a ter liberdade financeira e, puxando aqui a brasa para o meu assado, né? Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, te ajudar a ter toda essa liberdade profissional, realização profissional e liberdade financeira com direito de trânsito. Então, essa é a minha missão e hoje aqui nessa breve conversa eu espero compartilhar um pouquinho desse universo contigo. E para seguir depois conversando, a gente seguir aprumando esse papo, eu vou deixar já o meu Instagram, tá? O QR Code para vocês já colocarem na tela, porque eu estou muito tecnológica, né? Olha só que chique. Já direciona aí a câmera do celular pelo QR Code ou digita ali @Andréa Schaefer lá no Instagram para já me seguir nas redes sociais, para a gente seguir conversando posteriormente. Feitas as devidas apresentações, vocês vão se apresentar lá nas redes sociais para mim depois, feita a devida apresentação, vamos ao que interessa, né, Andréa? Vamos conversar sobre essas tais possibilidades. Só que a gente começa perguntando, né? Por quê? Será que é possível mesmo
Vamos falar sério. Será que é possível mesmo atuar apenas com direito de trânsito? Porque tem muita gente que faz ali, um recursinho de multa aqui, um recursinho de multa ali, e acaba, entre aspas, atuando no direito de trânsito de forma ali, né, suplementar, ou por um familiar, ou até em causa própria. Mas será que é possível atuar apenas com direito de trânsito? Ou melhor, porque não adianta atuar e não ganhar dinheiro, né? Será que é possível ter um faturamento interessante? Porque não adianta trabalhar e não poder, né, se bancar, não poder ter a vida aí que tu precisa ter, né? Bancar o teu escritório, a tua casa, né? Poder viajar, poder sustentar a tua família e viver como tu quer viver, trabalhando na área que tu escolheu trabalhar, né? Então, tem que ter realmente um faturamento que tu mereça ter trabalhando na área que tu escolheu trabalhar. Então, será que isso é possível? Ou ainda, será que tem demanda para isso tudo? Mas não é só isso ou aquilo, fazer um recursinho. Será que tem demanda para isso tudo que tu está me falando? Será que eu estou ficando louca? É mais ou menos nesse papo, nessa vibe que a gente vai conversar aqui, beleza? E aqui eu gosto sempre de usar essa expressão de universo de possibilidades, porque é assim que eu me sinto, trabalhando no direito de trânsito, atuando no direito de trânsito e conversando com vocês sobre isso. Realmente, gente, é um universo de possibilidades, porque aqui eu vou trazer para vocês alguns tópicos, né, para mostrar para vocês formas de atuação nessa área, porque a gente vai percebendo que dá para direcionar a forma de atuação no direito de trânsito de acordo com o tipo de advocacia que a gente quer exercer. Se você tem um perfil X, tu pode direcionar a tua advocacia de trânsito para esse perfil. Prometo que vai fazer mais sentido conforme a gente for elencando alguns tópicos, tá? Vamos lá ver que universo é esse de possibilidades, o que é isso tudo que essa louca tá falando. Vamos lá. Primeiro de tudo, antes da gente ver esses tópicos, vamos aí fazer aqui, ó, junta as mãozinhas aí, se quiser faz até a posição de yoga aí da nossa personagem, e aí a gente vai fazer o nosso mantra. Repete comigo aí, é o nosso mantra do direito de trânsito. A gente vai repetir juntos, ó, faz a nossa posezinha aí. Trânsito é muito mais que recurso de multa. Inclusive, essa hora pode ser a hora do print, né? Tu fazer um print aí da tela para postar nos teus stories. Vou até fazer aqui, ó, a mãozinha aqui, ó, para printar junto com a bonequinha ali, ó. Ficar bonitinho no print. Por quê? Porque que isso é um mantra e por que a gente tem que repetir isso sempre? Porque pode parecer básico para quem já viu alguma coisa, e quando vocês começarem a me acompanhar nas redes sociais, vão ver que eu falo isso dia sim, dia também, porque eu preciso internalizar essa palavra, internalizar essa informação realmente. Eu preciso entender que é muito mais do que o recurso de multa, essa abordagem toda que o trânsito, que o direito de trânsito proporciona, tá? Então, isso é um mantra que vocês vão ter, né? O nosso combinado a partir de agora, certo? Feito o nosso print aí, fez o print, né? Lembrando, né? Já não esquece de seguir a prof lá no Instagram, né? Faz favor. Então, esse é o nosso mantra que vocês vão repetir dia sim, dia também. E esse, né? Dentro desse universo aí, como é que a gente vai atuar, já que não é só recurso de multa, né? O que mais a gente pode fazer? Como que a gente pode direcionar essa atuação? Como é que a gente pode trabalhar? Aqui eu fiz uma separação muito simplória, vou dizer para vocês, tá? Eu separei aqui em dois grandes grupos que eu poderia separar até aqui em até em dois direitos, né? Eu poderia chamar em direito de trânsito e direito dos transportes, tá? Podia até ser em duas áreas diferentes, tá? Mas eu acho que o direito de transporte, direito dos transportes, ele ainda está absorvido aqui. Então, eu posso abranger o todo, tá? Então, dentro de direito de trânsito e indo para o nicho de direito dos transportes. Qual é a diferenciação básica dessas duas categorias, digamos assim? No trânsito, né, num geral,
né? Num geral, eu vou atender muito pessoa física. Tem pessoa jurídica também? Tem, mas eu vou ter muita demanda de pessoa física. No transporte, eu vou ter muita demanda de pessoa jurídica. Posso ter de pessoa física? Posso, mas a demanda maior é de pessoa jurídica. Então aqui eu já tenho uma separação de mundos, né? Eu tenho qual é o perfil de advocacia que eu tenho, que eu quero exercer. Aí eu quero uma advocacia mais empresarial. Não, eu quero uma advocacia mais para atender as pessoas, né? Pessoa física. Isso é perfil, gente. Então, qual é o formato que vocês querem desenvolver para dar esse direcionamento? Então, aqui já é um primeiro ponto, né, de divisão aqui para ver onde é que a gente vai trabalhar. Dá para trabalhar nos dois? Dá, daí depende da organização de vocês. Mas normalmente a gente tende a dar um rumo mais específico, porque o formato, né, de atendimento, o formato de atuação é bem diferente, né? Estou atendendo pessoa física, estou atendendo empresa, né? Então a gente, para se especializar, tu acaba dando um direcionamento, mas nada impede que tu atue nessas duas grandes demandas. Dentro do direito de trânsito, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, em cada uma desses tópicos, tá? Rapidamente, porque a gente não tem muito tempo aqui, mas passar para vocês só para vocês terem alguns insights, algumas ideias. Demandas e recursos, né, defesas e recursos de infrações, que a gente já viu aqui que faz parte, apesar de não ser só isso, mas faz parte. Mas mesmo quando eu for fazer um recurso, não é um recursinho, um modelão da internet, não. Para fazer um recurso, né, de uma infração de trânsito, exige uma gama de questões técnicas, né, requisitos técnicos que, por vezes, fazem toda a diferença para ganhar ou perder, para resolver aquele caso na parte administrativa, ou desenvolver uma estratégia processual para dar um resultado ou na via administrativa ou na via judicial. Então, tem todo um aparato por trás disso. Isso também vale para os processos administrativos de suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação, da CNH. Então, toda essa parte de processos administrativos. Nas partes de ações judiciais, eu até coloquei entre parênteses ali, personalizada ou massa. Coloquei essas duas expressões, tá? Por quê? Nas ações judiciais, especificamente, eu até posso fazer isso em recursos, mas em recursos administrativos, mas em ações judiciais, eu vejo que isso é mais plausível. Por quê? Tem algumas ações que, vez ou outra, isso vai variar de tempos em tempos, né, conforme a jurisprudência e o local de atuação de vocês, estoura uma tese, isso acontece em toda a área de atuação, no previdenciário, no trabalhista, enfim, e acontece no direito de trânsito também. Estoura um tipo, né, de ação. Ação de identificação de condutor na via judicial. É um tipo de ação judicial. E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma ação judicial relativamente simples, né? Então, é uma ação judicial que dá para trabalhar em massa. Por quê? Não exige uma questão técnica do profissional muito grande e não exige um detalhamento técnico, né, um detalhamento, né, das situações ali do processo, né, uma especificação, uma análise, um aprofundamento muito grande. Então, é uma situação repetitiva, né, e, consequentemente, o modelo do processo acaba sendo o mesmo, a decisão é a mesma, então é uma ação, né, repetida, dá para fazer em massa. E outras ações, né, que eu vou poder cobrar um valor maior, porque vão ser ações mais complexas, que vão demandar uma análise muito mais específica, um conhecimento mais especializado, um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, né, um desenvolvimento de uma tese, né, aí, consequentemente, né, a diferenciação também de honorários é gigantesca, né? Aqui eu vou ganhar, na primeira situação eu ganho numa quantidade, a segunda situação eu vou ganhar, né, em poucos clientes, porque eu estou desenvolvendo um trabalho altamente especializado. Então, existe essas duas linhas também de possibilidades dentro das ações judiciais de trânsito. No administrativo também, mas na ação judicial eu achei mais simples de exemplificar para vocês, tá?
Então, só para vocês terem uma ideia. Questões contratuais, né? Então, para quem tem uma veia mais civilista, né? Contratualista, tem uma carência, né? De profissionais que puxem essa questão mais para o direito de trânsito, né? Que acompanhem, por exemplo, que revisem contratos em lojas, em revendas, né? Então, lojas de veículos, que revisem contratos que tá muito ruim, gente. O pessoal tá comprando e vendendo coisa aí que tá de arrepiar os cabelos. Então, rever essas questões contratuais, ou até mesmo, quando envolve essa questão contratual, pode envolver contratos de trabalho, contratos de locação de veículo. Então, toda essa parte de contratos pode entrar aqui, né, e absorver questões de trânsito também. Crimes de trânsito, né, para os apaixonados pelo direito penal, eu digo sempre que o crime de trânsito ele é uma lacuna muito grande, né, de profissionais, né? Existe uma brecha, né, um espaço vazio. Por quê? De um lado nós temos criminalistas que, na sua maioria, não entendem especificamente de questões de trânsito, e temos profissionais de direito de trânsito, e até aí eu vou dizer que eu também me encaixo, que não entendem muito sobre processo penal. Eu não sou uma criminalista. Eu não entendo questões mais específicas sobre o processo penal, né, sobre o andamento ali de uma ação penal. Eu vou entender mais questões de trânsito, talvez ali do crime de trânsito também, porque tem pertinência. Mas alguém que una essas duas expertises vai ter ali um nicho de atuação bem relevante, tá? Aí também, depois indo para a parte também civilista, a gente vai para responsabilidade civil, um super nicho, porque daí eu já puxo também a parte securitária aqui, responsabilidade civil, ações, né, que envolvem acidentes, né, de acidentes de trânsito, então lesões ali, e puxando já a parte securitária, então quando a seguradora não cobre, enfim, né? Essas discussões que envolvem a seguradora gera muita ação judicial. Isenções para pessoas com deficiência, então aqui já puxa uma parte até fiscal, uma parte quase, não chega a ser tributário, né? Puxa uma parte fiscal aqui de isenções para pessoas com deficiência na compra de veículo. Então, olha, tudo isso acaba sendo abarcado, né, de forma direta ou indireta, pelo direito de trânsito. E no outro lado, né, do nosso outro ladinho da tabela, nós temos a gama de transporte, que, como eu falei para vocês antes, vai mais por essa linha de um trabalho para a pessoa jurídica. Então, é um trabalho de assessoria, de consultoria, de gerir a frota da empresa, né, de fazer esse acompanhamento dos veículos, né, de fazer essa verificação, por exemplo, da CNH dos motoristas daquela empresa, para ver se isso está tudo regular, os documentos, as licenças, tem que ter registro, né, para transportar determinada mercadoria, tem que estar registrado na nota fiscal, está correto, não está. Então, treinamento de funcionários, toda essa gama que envolve questão mais específica e que vai depender também de acordo com a atividade daquela empresa que vocês estão prestando serviço. Então, olha como é amplo, né, e como é vasto, e só que nessas poucas pinceladas que eu dei aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês já identificaram possíveis clientes. Seja no trânsito, seja no transporte. Principalmente no trânsito, que acaba sendo mais amplo, né? O transporte acaba sendo mais voltado à empresa, mas eu tenho certeza que em um desses lados aqui da nossa tabela, eu tenho certeza que vocês já identificaram possíveis clientes aí para uma advocacia de trânsito. Depois vocês me digam se eu estou certa ou se eu estou errada. Aí, já que a gente está falando sobre trabalhar numa área especializada, sobre ter um faturamento legal, uma dificuldade, né, que não tem idade, não sabe cobrar. Porque eu comecei lá nas primeiras perguntas, dizendo, olha, será que dá para atuar? Será que dá para ganhar dinheiro? Não adianta eu saber que eu posso trabalhar em todas essas áreas, todos esses produtos dentro da advocacia de trânsito, né? Parte de transporte, parte de consultoria, assessoria,
e eu não sei cobrar pelo trabalho que eu estou desenvolvendo. Aí eu vou estar fazendo recursos de multa a R$ 50. Olha que complexo, né? Então, eu tenho que entender, né, o valor do serviço que eu estou prestando para poder também desenvolver ali a minha tabela, né, de honorários, né, para que isso fique realmente rentável. Essa advocacia que eu vou estar exercendo, ela só vai ser rentável se eu souber precificar de acordo com os meus honorários. Senão, não adianta, certo? E aí, uma questão também que o pessoal sempre questiona, né? Se a gente está, principalmente nessa parte mais voltada ao trânsito, ao recurso da multa. Ah, mas será que não vale mais a pena a pessoa pagar a multa? Ah, tem uma multa lá de, sei lá, vamos pensar, R$ 195. Por que ele vai pagar para fazer recursos? Será que não vale mais a pena pagar a multa do que pagar para recorrer? Depende, né? Por que depende? Porque cada situação é uma situação. Aquela multa de R$ 195, que é uma multa grave, em tese, uma multa de 5 pontos, pode significar apenas uma multa de 5 pontos, apenas 5 pontos na CNH, ou pode significar a suspensão da CNH dele, porque se ele já tiver um acúmulo de pontuação, pode significar só 5 pontos na CNH, ou pode significar a cassação da CNH dessa pessoa por 2 anos, se ele já tiver um bloqueio anterior, uma suspensão anterior. Então, depende muito da situação de cada cliente. Então, analisar o prontuário, identificar o problema do cliente e oferecer o serviço que ele efetivamente precisa. Obviamente, se ele está te demandando uma questão, né, dificilmente, né, o problema dele vai ser só a multa. Se for, eu digo para vocês, olha, eu tô só com essa questão, a gente analisa e vê que é só a multa, às vezes a gente nem faz o contrato para fazer os honorários, para fazer o recurso. Por isso que a gente cobra a consulta, analisa a situação e aí não necessariamente vai fazer um recurso daquela multa que não vai gerar impacto algum. Mas essa questão de cobrança de consulta a gente fala numa outra oportunidade, que isso dá pano para manga, especificamente, né, dentro do direito de trânsito. Eu acho interessante a gente conversar mais a fundo sobre isso. Como cobrar, em que momento cobrar, mas, enfim, isso é papo para outros carnavais. Mas como é que a gente vai cobrar honorários, né, então, para realmente valer a pena? O que eu vou levar em consideração aqui, tá? Então, alguns tópicos aqui. Tem que levar em consideração os pilares importantes, né? Entender o custo da minha hora de trabalho e entender o valor do trabalho, né? Entender o que eu estou agregando na vida daquela criatura, né? Daquele cidadão que está me procurando, né? Se realmente só a questão pecuniária da multa, aí, claro, essa balança nunca vai fechar. Mas normalmente não é, tá? Então, entender o que está por trás ali, quais são os impactos efetivos daquele trabalho realizado, né? E sempre, né? Eu digo que o valor vem antes do preço, né? Clichê, né? Que a gente fala dos clichês de marketing e tal, mas é verdade, né? Então, a gente sempre vender, né, para o cliente a importância do serviço que a gente está oferecendo e o que vem por trás, né? O que a gente está oferecendo para ele? Um trabalho especializado? A gente está oferecendo um trabalho personalizado? Né? Eu não estou vendendo um resultado certo, né? Uma certeza, uma garantia de resultado. Eu estou oferecendo, né, vendendo a minha especialização, estou vendendo um trabalho dedicado, enfim, o que está sendo oferecido para que ele se sinta o mais seguro possível nessa contratação, certo? E entender essa questão do custo, né? O quanto custa, né? E aqui o custa não necessariamente é dinheiro, né? E o que eu estava falando para vocês agora há pouco, entender qual é o impacto dessa multa, entre aspas, na vida dessa pessoa, o impacto na vida social dele, na vida profissional dele, né? Até mesmo quando eu falo de um processo administrativo de suspensão da CNH. Por uma pessoa que não depende da sua CNH para trabalhar, que usa o veículo ao final de semana, ficar 2 meses sem dirigir por uma suspensão, o impacto é um. Para uma pessoa que é motorista de aplicativo, da Uber, por exemplo, ficar 2 meses sem dirigir, ele fica 2 meses sem receber, sem salário, sem renda.
O impacto é completamente diferente. Então, a gente tem que entender o quanto vai custar, né, impacto na vida dele, aquela situação que ele está nos procurando ali para tentar resolver, tá? E outras questões ali mais gerais de impacto ali, né, de coisas para ponderar que não vale só para o direito de trânsito, né, como custo de vida, custo do escritório, né, saber quanto custa a nossa hora de trabalho, quanto tempo eu vou demorar para a realização daquela atividade, né? Então, aí sim, depois de ponderar todos esses tópicos, lembrando que eu não coloquei aqui, mas sempre vale a pena dar uma olhadinha na tabela de honorários da OAB, vai ter pelo menos uma média, pelo menos para tu te basear. Preciso cobrar exatamente o que está na tabela? Não, mas observa, né? Dá uma olhada, passa os teus olhos por ali para tu ter pelo menos uma noção do que está sendo cobrado em média, tá? Então vale a pena dar uma olhada. E direito de trânsito não está sendo cobrado pouco, hein? Vale a pena dar uma olhada. Já olhei tabelas de honorários em diversos estados e digo para vocês que está bem valorado, hein? Está bem precificado nas tabelas de honorários aí Brasil afora. E agora sim, né? Voltando à nossa pergunta inicial, é possível ganhar dinheiro, né? Trabalhando apenas com direito de trânsito, ou melhor, é possível ter faturamento, porque ganhar dinheiro a gente não ganha, né? Ganhar a gente ganha só do pai e mãe, né? Ganhar a gente não ganha. Mas é possível ter um faturamento interessante trabalhando apenas com direito de trânsito? Sim, né? A resposta é sim, acho que já ficou bem claro. E eu digo isso para vocês com propriedade, porque o meu escritório ele atua exclusivamente com direito de trânsito, não atuo nada além dessa área, não faço uma vírgula fora do direito de trânsito, e eu tenho observado que o mercado está num crescente, né? Tudo depende de trânsito, de logística, então a gente fica aí realmente com esse universo de possibilidades e estamos carentes de profissionais qualificados nesse mercado. Então, sejam aí muito bem-vindos quem quiser trabalhar no direito de trânsito e contem aí comigo para poder auxiliá-los nessa jornada. E eu gosto sempre de terminar com uma frasezinha clichê, porém algo mais motivacional, por que não, né? Eu gosto de dizer que pessoas determinadas sempre terão resultados, né? Cada uma no seu tempo, uma vai demorar um pouquinho mais, outra vai ser mais rápido, mas vai dar certo, certo? Então, talvez alguém precisasse ouvir hoje, essa pessoa talvez seja tu, talvez não seja. Então, vai dar certo uma hora ou outra. Contem comigo sempre. Quem não me adicionou no Instagram ainda, faz favor, né? Andréa Schaefer, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.